Olá, seja bem-vindo ao Pod Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas, a EPCP. Eu sou Maurício Bento, servidor da Escola de Contas, e no episódio de hoje conversamos com Viviane Moraes Moura, superintendente de Parcerias e Concessões do Estado do Piauí e presidente da rede PPPs. Na conversa, Viviane fala sobre os projetos de parceria que o Estado vem realizando e que o fez ganhar destaque nacional e internacional na área de parcerias com o setor privado. Mas antes de começar, gostaria de convidá-los para acompanhar mais de perto o trabalho da escola pelo Instagram e pelo YouTube, onde transmitimos eventos sobre gestão pública, finanças públicas, prestação de contas e outros temas relevantes. Links na descrição. Olá, sejam bem-vindos a mais um Pod Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas, a EPCP, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Hoje nós recebemos Viviane Moraes Moura, superintendente de Parcerias e Concessões do Estado do Piauí e também presidente da rede PPPs. Viviane, muito obrigado aí por topar conversar conosco. Oi, Maurício, obrigada a você pelo convite, é um prazer, uma honra enorme participar desse podcast. Parabéns, viu, pela iniciativa tão inovadora. Ótimo, eu que agradeço, Viviane. Viviane, eu tenho acompanhado um pouco aí do trabalho que você tem exercido no Piauí, realmente um pouco, chama bastante atenção. O Estado tem atraído aí muitos investimentos e muitos projetos, e eu, pessoalmente, já estava curioso para ouvir um pouco mais. Eu acho que muita gente deve estar, espalhar boas práticas é sempre positivo aí no setor público. E aí eu queria que você falasse um pouco aí sobre você, sobre o seu trabalho, o que você tem exercido, e também sobre a história aí das PPPs no Piauí. Bom, eu sou formada em Direito, atuei muito tempo na administração pública, por muito tempo, desde estagiária eu trabalho no setor público. Fui chefe do jurídico da Codevasf, que é a Companhia do Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Parnaíba, em Brasília. Talvez a minha maior referência do ponto de vista de aprendizado sobre gestão e alguns usos de instrumentos, mais adequados para a administração pública. Foi em Brasília que eu conheci as PPPs, inclusive trabalhei no primeiro projeto de PPP do governo federal. Naquela época era coordenado pelo Ministério do Planejamento e o coordenador era o Maurício Portugal. Maurício tinha uma equipe bastante qualificada, e aí o primeiro projeto designado pelo governo federal foi um projeto de irrigação. Então foi aí que começou toda essa história de amor com as parcerias público-privadas. E voltei para Teresina em 2007, fiquei lá de 2003 até o final de 2007, voltei para cá, para o Piauí, e aqui continuei trabalhando na administração pública, atuando ainda na área que eu gosto muito, que é de licitações, coordenando alguns projetos. E em 2015 fui convidada para assumir o programa de PPP através da superintendência, que é tocado pela Superintendência de Parcerias e Concessões. É um programa inovador, disruptivo. A gente não tinha até 2015 nenhum projeto contratado no Estado através, ou usando, na verdade, o modelo de contratação de concessões, seja qual for. Não tinha isso, a gente não tinha nem no governo do Estado, nem nos governos municipais, nenhum contrato dessa natureza jurídica. Então foi uma virada de chave, um processo de criação de um ambiente para estruturação e contratação de projetos dessa natureza. Foi desafiador, foi difícil, muito difícil no começo, até que as pessoas entendessem que concessão não era privatização. Ainda temos as distorções que são naturais com relação à confusão dos conceitos, mas assim, o resultado nesses poucos 5 anos, a gente está falando de muito pouco tempo, de um programa em vigor. E nesse tão pouco tempo a gente já conseguiu avançar muito, conseguimos contratar 8 projetos. Esses 8 projetos fazem 15 contratos, ou seja, em 5 anos a gente já tem 15 contratos assinados. Dos 15 contratos, alguns projetos emblemáticos e que são referências para o Piauí.
Um deles é a nova SEASA, que é a referência para a ONU, e o Piauí Conectado, que é uma referência hoje para a América Latina, por conta do tema, né, infraestrutura de comunicação, que é bem atual e assim, bem importante, extremamente importante para os países. Poxa, eu já estou super curioso aí para ouvir um pouco mais sobre os dois. Você pode falar sobre esses dois projetos? Eu mesmo li um pouquinho sobre essa questão da SEASA e vi que já deu uma melhorada, né? E muitas vezes estava faltando investimento, né? Às vezes falta para o governo investir diretamente e buscar parcerias, né? Para aumentar os investimentos é sempre interessante. Como que ficou, Viviane? Como é que são esses dois projetos? Podia falar um pouquinho mais sobre isso? Bom, antes de falar dos dois projetos, é importante até para que todo mundo entenda o contexto desses dois projetos do ponto de vista de serem referências, as premissas que baseiam o programa de PPP do Piauí. Pela primeira vez no país, a partir de 2015, a gente começou a falar de PPPs para pessoas, de pensar em infraestrutura como um meio de integração e de transformação social. Não só como a mera entrega de obra, mas como entrega de um instrumento capaz de melhorar vidas de pessoas. E foi exatamente por conta dessa premissa que a gente chegou até a ONU. A SEASA, em particular, ela é um projeto relevante para o Brasil e hoje uma referência muito buscada, inclusive, pelos outros governos. A rigor, a gente não sabe a importância da SEASA para o país. Cada estado tem uma SEASA. Alguns municípios têm as suas próprias SEASas. O que é uma SEASA? Uma central de abastecimento. Tudo que chega à nossa mesa vem pelas SEASas. Hoje tem os grandes atacadistas, mas ainda, de uma forma geral, o ponto de comercialização e distribuição de alimentos central são as SEASas. É lá que se formam, inclusive, os preços. Se a gente tem uma SEASA estruturada, com uma infraestrutura moderna, capaz de entregar serviços de melhor qualidade, principalmente para quem vai comprar alimentos para revender, a gente tem preços mais competitivos e menores preços para os consumidores. Isso é um fato. SEASas com infraestrutura precárias são SEASas com problema de limpeza, com problema de distribuição, com problema de acolhimento, inclusive, com relação às cadeias de produção. E aí a gente está falando de um país que tem uma vocação muito natural para o agro e que não tem ainda um eixo de conexão entre SEASas e quem produz. Então, a SEASA tem uma importância significativa, é sim um instrumento de relevância política, de uma relevante política pública para governo, precisa ser sim acompanhada e regulada por governo, mas não precisa ser gerida diretamente pelos governos. Então, a gente tinha um histórico até 2016 muito ruim com relação à SEASA, uma infraestrutura muito precária, um grau de insalubridade muito alto, muitos problemas, inclusive, na logística de organização interna, e isso chegou a comprometer, inclusive, tanto a percepção da população com relação ao funcionamento, mas também a própria procura e adesão dos consumidores, sejam atacadistas ou varejistas, à SEASA. Então, o volume de toneladas que a gente comercializava em 2014, 2013, 2012, começou a despencar consideravelmente, diminuir consideravelmente ao longo dos últimos anos. E aí surgiu a concessão. Quando a concessão apareceu, a gente começou a trabalhar nessa visão dos objetivos, de trazer para dentro dos contratos os objetivos do desenvolvimento sustentável, os ODS da ONU. E trabalhamos dentro do projeto o Banco de Alimentos e um centro de formação e acolhimento para os filhos dos feirantes que trabalham na SEASA. Esse é um universo muito grande. Para você ter uma ideia, 10 mil pessoas circulam dentro da SEASA. Nós estamos falando de um município. Então, tem 10 mil pessoas que circulam e 2 mil que trabalham lá dentro. E é um universo muito diversificado, com pessoas com rendas muito diferentes, muita gente de baixa renda, que precisa da SEASA, que tem na SEASA o seu único meio de sustentação.
mas que são, por exemplo, em grande parte, mães solteiras, que não têm com quem deixar os filhos. Então, o centro de acolhimento tinha essa função. E a concessionária trabalhou fortemente, de uma forma brilhante, inclusive, acolheu esses objetivos como parte do processo e ajudou na implementação desse projeto com esse viés da Agenda 2030 da ONU. E foi por conta disso que a gente chegou até a ONU. Em 2018, nós fomos selecionados, eram na época 100 projetos, a gente ficou dentre 15 do mundo, o único projeto público brasileiro. Nós estivemos na ONU apresentando o projeto, e agora, em 2021, esse feito se repetiu. Eram 120 projetos cadastrados, e são projetos de vários países do mundo. Do Brasil, foi o único projeto público brasileiro selecionado, portanto, a gente vai representar o Brasil na ONU no dia 22 e 23 de abril, e são só 20 projetos, né, selecionados para participar desse evento, e nesse evento 5 projetos devem ser premiados e a gente vai estar lá concorrendo pelo Brasil, representando o Brasil com a PPP da Nova Ceasa. É o 5º Fórum Internacional de PPPs da ONU. É muito significativo, isso é muito importante. A gente está mostrando para o mundo que a gente também se preocupa, né, como que a infraestrutura realizada através de parceria com a iniciativa privada pode ser muito além de entrega de obra, de serviço, pode também pensar em pessoas e meio ambiente, né, em sustentabilidade financeira, ambiental, pensar em economia circular, como é que a gente pode trazer pessoas para dentro do contexto, pensar na comunidade, enfim. E o Piauí Conectado é um outro projeto disruptivo também, porque a Ceasa é o primeiro do país, até hoje o único, modelado como concessão, e o Piauí Conectado idem. É o único projeto de parceria privada de telecomunicação do Brasil. O objetivo principal nosso era levar conectividade para pontos de acesso do governo, sobretudo nas cidades do interior, e em especial cidades completamente desassistidas, que a gente chama de vazios assistenciais, que não eram cobertas pelo atendimento, principalmente das grandes operadoras, e cidades que o Estado tinha muita dificuldade para entregar serviços como a educação, saúde e segurança através do uso de plataforma digital. Então, foi um projeto concebido pelo próprio governador, ele foi quem idealizou o projeto do Piauí Conectado. Nosso trabalho foi estruturar os estudos, através de uma MIP, inclusive, com a iniciativa privada, um processo feito com muita transparência, e hoje já é uma realidade, é um projeto que já tem mais de um ano e meio de execução, com etapas entregues com antecipação de meta. Eram 1.500 pontos de acesso para serem entregues em junho desse ano, foram entregues em novembro do ano passado. Na pandemia se mostrou extremamente relevante, a gente precisou mais do que nunca dos pontos de internet, em especial nos hospitais regionais, né, para ajudar tanto no envio, né, no tráfego de informações com relação a laudos, né, de exames de Covid, mas também na telemedicina, no apoio, né, à assistência médica no interior do estado. E é um projeto que tem ganho uma escala e bem considerável. O BID tem se interessado muito por esse projeto, pela modelagem. Agora a gente vai para a fase de expansão, porque o projeto, a princípio, contemplou 101 municípios, o estado tem 224, e agora, dado o resultado positivo com relação aos efeitos e os benefícios gerados, o governador pediu que a gente levasse o projeto agora para os 224 municípios. E tem um aspecto bem relevante com relação aos 2 projetos, Maurício, é a economia gerada com relação a essa despesa, as 2 despesas para o governo. A Ceasa representava uma despesa para o governo, ela era gerida por uma empresa pública, depois virou uma autarquia, depois virou uma OS, mas o Estado sempre teve que aportar recursos para manter a Ceasa funcionando. E gastava em torno aí de quase, a gente está falando, em torno de quase 300 mil mês, um valor bastante significativo por ano, era a despesa que o Estado tinha com a Ceasa. E no Piauí Conectado,
todos os governos têm contratos de fornecimento de link com operadoras ou com provedores. E esse contrato ele é muito caro. O fornecimento de link ele é muito caro. Ele é caro e é ruim. O serviço é de baixa qualidade, péssima. A gente não tem garantia de sustentabilidade, de velocidade nem de regularidade. Nós somos tratados, enquanto governo, como meros consumidores que acessam a internet como se fosse um CPF sem serviços, sem que a gente fosse considerado como um prestador de serviços relevantes para a sociedade. E a internet é essa ponte. E o contrato de fornecimento de link ele é um contrato muito simples, né? Muito trivial. Um contrato de consumo, um mero contrato de consumo por adesão. E muito caro. Então, falando em termos de números, o Piauí Conectado representou para nós, em menos de 1 ano e meio aí de contrato, mais de 15 milhões de economia para o governo. Esse número foi atestado pela nossa Controladoria do Estado. E a FEASA, mais de 15 milhões, a gente está falando de 15 milhões do Piauí Conectado em 1 ano e meio, e na FEASA 13 milhões em 3 anos de contrato. Ou seja, conseguiu melhorar o serviço para a população, né, e ao mesmo tempo gerar economia para o Estado, né? Ou seja, soluções inteligentes também podem ser eficientes, né, tanto pelo lado do custo quanto pelo lado da qualidade. Então, realmente super interessantes esses projetos. Eu achei o máximo, Viane. E só que tem um outro ponto, né? Eu acho que as concessões, quando elas começaram assim a serem discutidas no mundo e também no Brasil ali nos anos 90, né? Muito se falava sobre investimentos em infraestrutura. Você mesmo falou aí da conectividade, telecomunicações é um tipo de infraestrutura, mas muitas vezes também se falava sobre estradas, esse tipo de infraestrutura física, pontes, ou etc., pedágios, né? Esse tipo de coisa. Então, como que fica a infraestrutura tradicional? O Piauí também tem investido nisso, em infraestrutura física tradicional? Esse é um tipo de projeto que está sendo também priorizado? A nossa carteira, sim, tá sim. Na verdade, nossa carteira é muito diversificada, tem 45 projetos. Dos 45, 8 estão contratados. E dos 8 contratados, a gente tem 3 projetos bastante novos, né, que são as mini-usinas, no formato de GD, o Piauí Conectado, e tem a Nova Ceasa. No mais, a gente tem rodoviárias, saneamento básico. Agora, na fase de licitação, a gente tem uma PPP de uma rodovia, muito importante para o Estado, muito importante para as pessoas do meu Estado. A gente tem na carteira PPP na área de saúde, na área de educação. Então, o tradicional não saiu do nosso escopo, não saiu. Talvez o grande diferencial nosso foi como a gente começou o projeto, ou o programa, na verdade. A gente começou planejando, e começou planejando observando o potencial do Estado, a vocação do Estado e as nossas demandas. Na época, em 2015, nós estamos falando aí, por exemplo, de São Paulo, como um estado que já tinha uma experiência muito relevante e muito conteúdo com relação, por exemplo, a concessões de rodovias, que começaram na década de 90. Minas Gerais já tinha um histórico de uma PPP de presídio. Belo Horizonte tinha um histórico de uma contratação de PPP de creches e de escolas municipais. Agora avançou para a UBS, né, Unidade Básica de Saúde. Então, a gente tinha uma gama de projetos implementados em execução em várias áreas. O tradicional, que são rodovias, ferrovias, aeroportos, que vinham sendo trabalhados de uma forma muito mais pungente pelo governo federal, principalmente, eram os marcos que a gente tinha, inclusive, com mais densidade de conteúdo e de aprendizado. Mas não era o que a gente precisava naquele momento no Piauí. Então, a gente observou e, assim, deu a relevância e importância para o contexto do Estado. O que é que a gente, de fato, precisava? Então, naquele momento, em 2015, era grave a situação dos terminais rodoviários, da CEASA e o saneamento da capital, Teresina. Hoje, inclusive, dia 25 de março, saiu o ranking do Trata Brasil,
Teresina sempre ficou como uma das últimas capitais no índice de cobertura de atendimento de fornecimento de água na zona urbana da cidade. Hoje nós estamos em primeiro lugar. Saiu hoje o resultado e nós estamos dentre as primeiras capitais do Brasil. As primeiras cidades do Brasil, né, tem um ranking, e são várias cidades que estão em primeiro lugar, e Teresina, junto com João Pessoa, são as únicas capitais do Nordeste que hoje estão com 100% de cobertura de atendimento de água na capital, na zona urbana. Então, a gente tinha que dar sequência, né, começar um programa, mas dando sequência e atendimento, na verdade, observando como prioridade assuntos e infraestrutura que eram demandas mais urgentes da nossa sociedade, do povo do Piauí, de forma geral. Então, a gente tem projetos, sim, né, nesse eixo tradicional, que são chamados de projetos econômicos, né, na área de infraestrutura econômica, mas também tem na área social. Eu acho que a área social realmente hoje é até mais importante, assim, para os estados e municípios. Você mencionou um assunto que está aí super em alta, justamente, que é o saneamento básico. Tivemos aí a aprovação recente do novo marco do saneamento, cujo objetivo é justamente universalizar o acesso à água tratada e a esgoto tratado também. Então, realmente, muito bom saber que Teresina já está aí largando na frente, né? Já está aí na frente, acima da média. Nós aqui no tribunal publicamos recentemente um manual sobre isso, né? E um dos pontos era que justamente São Paulo não estava exatamente mal, mas realmente precisa melhorar, precisa universalizar o estado de São Paulo. Verdade. Tem coisa muito trabalho a ser feito aqui também. Mas parabéns aí por já estarem adiantados. E justamente, Viviane, um ponto que eu acho também interessante, um projeto novo que eu vi, é o de cidades inteligentes, né? Eu vi que esse é recente, né? Parece que foi lançado recentemente. Você poderia falar um pouquinho mais sobre ele? Sim, o Cidades Inteligentes, ele é fruto do amadurecimento do programa de PPP do Estado. À medida que a gente foi implementando projetos, contratando projetos e experimentando o resultado dos projetos de forma positiva, surgiu a necessidade de começar também a trabalhar nos municípios, né, ajudando os municípios, no sentido de transferir conhecimento e apoio para que eles também pudessem usar o instrumento das PPPs para melhorar serviços públicos. A rigor, os municípios, de uma forma geral, têm as mesmas demandas, né, para alguns serviços, como iluminação pública, energia, conectividade. Então, por que a gente não ia, né, trabalhar com esse processo de apoio e colaboração, já que a gente já tinha conseguido, nessas 3 áreas, trabalhar projetos similares, guardadas as devidas proporções, já que o Estado não trabalha com iluminação pública, mas tem um trabalho muito forte na área de energia, que apoia, de alguma forma, a parte de iluminação pública. Por que a gente não trabalharia um projeto, um programa que tivesse como conceito transferir conhecimento, apoio e colaboração e fazer com que o restante da população também sentisse os efeitos dos projetos de PPPs, né? Por que não? Então, o programa Cidade Inteligente, ele surgiu a partir disso. E dessa percepção de que a gente podia fazer esse trabalho, né, de colaboração, parceria público-público, superintendência, junto com prefeituras municipais. E é um programa que teve uma adesão bastante interessante. A gente viu os municípios se movimentarem, os prefeitos muito interessados em também conhecer o instrumento das PPPs e aplicar nos seus municípios. A gente teve 20 municípios cadastrados, mas a primeira etapa do projeto ela é para somente 10 municípios. Já publicamos no nosso site a lista dos 10 municípios credenciados, os primeiros que vão ser contemplados com os estudos. A gente vai fazer o estudo junto com o IPGC, que é um instituto de Minas que tem ganho assim, uma notoriedade bastante interessante no sentido de apoio também e desenvolvimento de estudos de cidades inteligentes. E eles
toparam o desafio de vir para o Piauí e ajudar a gente nesse projeto. Eles estudaram junto com a gente as mini-usinas e toparam ajudar os municípios também com relação à estruturação desses estudos voltados para o início, na verdade, né? O início do processo de transformação municipal para a gente começar a implementar efetivamente o conceito de cidades inteligentes. Excelente. Muito, muito bom também esse projeto. É tanto projeto bom que eu acho que dá para fazer muito benchmarking aí também. Inclusive, porque vocês já fizeram também, né? Vocês aprenderam com os outros, meio que adaptaram, fizeram um projeto específico para o Piauí, para as necessidades dos municípios e dos cidadãos. Então, acho que esse é o papel do gestor. E falando do papel do gestor, Viviane, uma gestora que um cargo de liderança, né? Que no seu caso, você tem liderado esse processo de trazer investimentos para o Estado, aumentar os investimentos em serviços públicos, etc. Qual o outro lado é o nosso lado aqui do Tribunal de Contas, que é o lado do controle. Como você viu o papel aí dos tribunais de contas, como para atuar de modo em parceria com os gestores, né, tendo um diálogo, um papel também às vezes pedagógico, como a gente está buscando ter aqui. Como você vê esse diálogo e esse papel dos dois lados? Maurício, antes de entrar no assunto Tribunal de Contas, me permita só fazer uma referência. Você falou da gente ter usado muito também a experiência dos outros governos, estados, né, em projetos de parceria, e eu tenho muito orgulho de dizer que, inclusive como presidente da rede PPP, que a gente já avançou tanto, tem muita coisa boa espalhada por esse país, muito projeto interessante, mas muito contrato em execução, muita gente boa, qualificada, trabalhando, sabe? São Paulo dá show, tanto o Estado quanto o município, tem líderes, sabe, extremamente competentes. Falando subindo mais um pouco, Minas Gerais também tem um trabalho magnífico, ficou um legado da época do Marcos Siqueira, hoje tocado pelo secretário Fernando Marcato. Aqui no Nordeste, a Bahia tem vários hospitais, fez agora um projeto de metrô, VLT, tem uma ponte para ser estruturada, mas já contratada. Então, no cenário geral, assim, a gente tem muita fonte, tá? Tem muita coisa boa, muito tema interessante que está acontecendo nos estados, vários tipos de infraestrutura, vários tipos de conceitos. E aí, entrando especificamente no tema Tribunais de Contas, olhando para esse cenário, panorama geral, cada estado enfrenta um desafio. Cada estado tem um Tribunal de Contas com um determinado perfil. Alguns são mais atuantes nesse tema. São Paulo, por exemplo, que é o Tribunal de Contas que você trabalha, eu acho que até por conta da própria história, né, de tanto tempo já trabalhando com sessões, tem um time formado que acompanha os projetos concomitantemente. Essa evolução, ela também foi sentida com relação ao Tribunal de Contas da União, com relação aos projetos. A União tem um formato diferente, né, que é o formato de apreciação prévia para aprovação de alguns projetos. E nos estados a gente tem uma percepção diferente para cada estado e para os municípios. Aqui no Piauí, o Tribunal de Contas do Estado tem feito um trabalho extremamente importante no acompanhamento da PPP do Piauí Conectado. Ano passado, 2019, 2020, eles acompanharam a evolução do cronograma de investimento e fizeram um relatório que inclusive está no nosso site, ppp.pi.gov.br, que é praticamente um estudo de caso que vale a pena ler. Eles falam sobre a economia, eles falam sobre as complexidades, os desafios para o governo do ponto de vista institucional, os desafios para a sociedade, e fazem uma avaliação de benefícios, que são benefícios intangíveis do ponto de vista financeiro, fazem uma avaliação de efeitos multiplicadores, ou seja, o que o projeto tem tem capacidade de gerar como benefícios que não são diretos,
né, que estão lá dentro do nosso estudo. Bem interessante, o Tribunal de Contas trabalhou no processo licitatório, acompanhou o processo licitatório, acompanhou o processo também da licitação da subconcessão do saneamento. Acho que ainda eu creio que a gente vai evoluir ainda mais no sentido de formar mais pessoas, né, qualificar mais ainda os técnicos para atuar em outros projetos, à medida que essa carteira avança e aumenta o número de contratos, né, assinados em execução. Mas é muito importante porque o Tribunal de Contas, na minha visão, tem uma função que é fundamental para a sociedade, né? Garantir a transparência e fazer a ponte entre a gestão e a sociedade, garantir que a sociedade tenha mais conhecimento sobre assuntos de governo, do ponto de vista de visão de contas, de economia, de entregas, efetivamente de resultados, né? Então, tem uma participação e um papel que é relevante e que só o Tribunal de Contas pode fazer. Então, na minha avaliação, o tribunal não é um problema para o governo. Se a gente souber trabalhar projetos e souber trabalhar parceria com os tribunais também, a rigor é para os tribunais servirem como esse meio de aproximação também com a sociedade, garantindo esse diálogo público, que é muito importante para os projetos de infraestrutura, de forma geral, e garantindo também a transparência, que é fundamental para nós. Perfeito, Viviane. Realmente eu acho que é por aí. Espero que os tribunais de contas também melhorem, assim como os gestores, cada vez aprendendo uns com os outros, né? Eu acho Sim. que isso realmente tem muitos bons exemplos no Brasil. Se a gente conseguir aprender o que cada um faz melhor, daqui a pouco o nível de todo mundo sobe, né? Então é isso. Viviane, queria te agradecer muito por ter topado a conversa e novamente parabéns pelo trabalho que você vem exercendo, pelo seu papel de liderança como uma líder aí no setor público. Mas eu que agradeço profundamente, assim, é uma honra, um prazer enorme falar para você, e em especial sabendo que é para um Tribunal de Contas, que é uma referência em um Tribunal de Contas tão importante, que é o Tribunal de Contas de São Paulo. Então, muito obrigada. Eu que te agradeço por essa oportunidade, obrigada por me permitir falar sobre o Programa do Estado do Piauí, um pouco sobre a nossa trajetória, e vamos construir esse espaço de conexão entre público e público, né, para melhorar, de alguma forma, a forma de comunicação e de como as pessoas podem, inclusive, conhecer um pouco mais, né, de percepção e conhecimento para a população sobre esses projetos.